eu vou fazer com vocês, nesses primeiros 45 minutos, um passeio nessas 10 questões. Olhando com atenção, principalmente aqueles que estudaram, e eu sei que muitos de vocês estudaram pelas questões, não apenas da FAURS, mas semelhantes às questões da banca, observam que elas são feitas à imagem e semelhança com o grau de dificuldade que nós vamos enfrentar amanhã. Lamentavelmente, nós não podemos dispor de vocês por o dia inteiro, até às 9, 10 da noite, porque vocês cansariam em demasia. Portanto, fizemos o simulado antes, com o número de questões da prova, e agora ainda a pré-prova, dentro da qual nós vamos estabelecer ou dicas ou questões. Eu preferi trabalhar com questões, solicito que tu localizes já a parte portuguesa ali, e eu vou te mostrar exatamente 10 das questões, 10 das 30 questões que amanhã vão aparecer. Antes de mais nada, eu solicito que vocês, no finalzinho do texto, olhem para a data de acesso. Viram? Ele foi acessado quando? Domingo passado. Portanto, é um texto inédito, com questões absolutamente inéditas, feitas a partir da prova. Isso é uma coisa que eu faço com muito prazer e com muita aproximação das provas, porque, de outro lado, também sou banca, né? Então eu entendo as duas coisas dos dois lados. Vamos juntos? Serei repetitivo ao tratar deste assunto, mas percebo que ele se faz necessário. Nessas coisas de culinária, de gula, vezes o simples é soberano ou sofisticado. É uma coisa quase divina. Dizem que no início dos tempos Deus criou Deus enviou anjos superfície terrestre para que ensinassem a humanidade algo que nos acompanharia para sempre. O pão francês. Isso mesmo. Isso que nós gaúchos chamamos de cacetinho, outros chamam de pãozinho, baguete, pão d'água, enfim, formas diferentes de denominar a mesma coisa. Pois bem, os enviados do Senhor desceram, reuniram as pessoas que queriam, tomaram da farinha, da água, misturaram, bateram, sovaram, puseram no forno e, uau, lá estava o pão quentinho, crocante, delicioso, insubstituível. Desde então as pessoas replicam a receita ensinada por aqueles anjos, saciando a fome da população. E o homem, afeito à sua curiosidade, tenta modificar aqui e ali aquele delicioso pão, sem nunca conseguir igualar. Falo nisso e lembro do amigo saudoso Tonho Message. Certa feita, comentei com ele que um conhecido nosso estava fazendo pães e cucas, deliciosos. Aí falei do pão com linguiça, do pão com geleia de morango, pão com isso, pão com aquilo, ao que o Tonho sentenciou. Verdade, todos parecem bons, mas nada se compara a um pãozinho novo recém-saído do forno. Na mosca, ele foi curto e grosso. Todos os pães oferecidos eram de fato deliciosos, mas nada que se aproximasse do sagrado pão francês. Certa feita tivemos uma festa aqui em casa. Na hora de encomendar docinhos, supliquei por branquinhos e negrinhos. Não sou contra os outros docinhos, mas esses dois são imbatíveis. A senhora Kátia pacientemente encomendou o que eu lhe pedira, mas encomendou igualmente aquela longa série de outros docinhos. Uns com cores diferentes, uns com uma ameixa por cima, uns de amendoim, outros decoradinhos, com uns, enfim, uma série de coisinhas bonitinhas. Só isso. Passada a festa, estávamos a organizar o que restara dos doces e então lancei-lhe um desafio. Que ela me mostrasse o que restara de branquinhos e negrinhos, comparado ao que sobrara dos outros. Foi vexatório. As pessoas comem de todos os docinhos, e de fato são todos muito gostosos, mas nada que se compare aos dois clássicos, imbatíveis, insuperáveis. Ou seja, o que sobra em festa são os outros docinhos. Os dois campeões são devorados pelas pessoas. Imagino que em determinado momento da história da humanidade, Deus enviou outros anjos, superfície planetária. Inclusive dizem que eram anjos mais robustos, corpulentos, diria que quase gordos. Sim, as asas eram enormes para conseguir levar aqueles anjos aos céus. Eles aqui chegaram, reuniram as pessoas que quiseram e avisaram que iam dar a receita do melhor docinho do universo. Na hora de preparar, sacaram de latas de leite condensado, o que aquele povo humilde e ignorante. Então avisaram,
Fiquem tranquilos, isso ainda não foi inventado no vosso planeta. Mas fiquem atentos, a hora que isso chegar à prateleira do mercado, tenham um sempre em casa. E a partir daí mostraram passo a passo como fazer branquinho e negrinho. O povo, maravilhado, salivava. Passada a palestra, bateram suas grandes asas e, com alguma dificuldade, conseguiram subir aos céus. Isso, amigo leitor, são 2 exemplos do que citei na abertura do texto. Sim, faço aqui uma apologia à simplicidade. Os docinhos que tenho provado por aí são todos deliciosos, criativos, sensacionais, mas não chegam perto, não se aproximam, sequer tangenciam a magia de um branquinho ou negrinho. Você tem dúvida disso? Confira o que vai sobrar em sua próxima festinha. Você vai lembrar de mim. Ah, vai. E, quando for à padaria, chegue à sua casa, passe aquela manteiga no pão quentinho, feche os olhos e, sim, faça uma prece aos céus. Ah, esses anjos. Isso aqui é de um blog, dos 250 blogs da RBS, de um sujeito chamado Silvano, que atende apenas pelo nome do Dr. Silvano, cujo título é Coisas de Gordo, óbvio, né? Só podia ser uma coisa assim voltada aos gordinhos. Número 1, eu vou salientar a vocês o seguinte: eu preferi que o sinal de crase viesse antes da ortografia, mas amanhã, quando tu abrires a prova de português, a primeira questão será de ortografia e a segunda será de crase. Eu preferi fazer assim, mas já vou avisar e vocês vão lembrar de mim. A primeira será ortográfica e a segunda de crase. A FAUR segue uma linhagem. Ela primeiro preenche todas as lacunas e depois ela faz a questão de interpretação. Então a 3, ou a 13 e a 4 serão de interpretação. A 1 será de ortografia e a 2 será de crase. Isto é histórico. Nunca mudaram? Nunca. Eles não têm capacidade para fazê-lo. Então vamos juntos. O sinal de crase se resolve assim, ó. Primeiro, eu já procurei colocar ali algo um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil, para que vocês tivessem a condição de entender que essas coisas não se trocam e macete nenhum resolve prova alguma. Locuções adverbiais femininas. Na linha 3, tu tens às vezes. Às vezes, se tu olhares com atenção, tu vais notar que isso aqui é uma locução adverbial feminina, portanto leva a crase. Mas atenção, ela só é locução adverbial feminina quando ela vier empregada como uma locução adverbial, ou seja, como uma relação de tempo. Se eu disser assim, ó, ele faz às vezes de pai, eu não tenho crase. Ele faz o papel de pai. Mas se eu disser, às vezes ele é pai e mãe, eu tenho crase. Cuidado com as locuções adverbiais. Às vezes, às escuras, às pressas, às escondidas, às expensas, ele viajou às custas do erário. Tudo isso são locuções adverbiais. Depois, na linha 6, eu tenho: dizem que no início dos tempos Deus enviou anjos à superfície terrestre. Às vezes a pessoa, lembrando da minha aula de crase, acaba olhando para a palavra imediatamente anterior à lacuna. E ali está escrito anjos. E a pessoa vai pensar, mas anjos não exigem crase. É evidente que não. E de propósito eu já estou fazendo isso. O enviou é que vai te exigir. Enviou o que a quem? E quem envia, envia alguma coisa. E então tu tens aqui, ó, um A que vem daqui e outro que vem da palavra superfície. E aí tu estás obrigado a fazer aparecer o sinal indicativo de crase na segunda lacuna. A lacuna da linha 7 tem um outro verbo que é transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém ou ensina a alguém alguma coisa. É exatamente o que apareceu ali, ó. Ensinassem. Aí ele inverteu e colocou o objeto indireto primeiro, ó. A humanidade
Percebe onde é que está o objeto indireto? Ó. Aqui tu vais ter o direto logo em seguida. O que é? Algo. Quem ensina algo a alguém. Esse é o direto. Portanto, tu tens de novo aqui, ó, um A que vem daqui e outro A que vem daqui, como aqui em cima também. Portanto, na terceira lacuna eu tenho de novo o sinal de crase. Depois eu tenho, na linha 18, a receita ensinada por aqueles anjos saciando a fome. A minha pergunta é, quem sacia, sacia alguma coisa. Este verbo é transitivo direto, portanto, saciando a fome, o desejo. E aí eu tenho somente artigo. Primeira vez que não apareceu o sinal na sequência. E depois, na linha 18, aparece a linha 54. Que se eu não pusesse com lacuna, eu estaria entregando a questão a vocês. Por quê? Porque ele repete o que está lá em cima, ó. Deus enviou outros anjos à superfície, sinal de crase, de novo, a letra é de Dinamarca na questão de número 1. Questão de número 2, é ortografia, que amanhã vai ser a primeira, certo? Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente as lacunas das linhas 41 e 61. Olhem com atenção, na 41 está escrito assim, uns com cores diferentes, uns com ameixa por cima, outros de amendoim, outros decoradinhos com uns. E aí, gente? E aí eu fiz propositadamente, porque existe um erro que as pessoas praticam com uma certa frequência e acabam muitas vezes não se dando conta. Olha aqui, ó. Troço. Que as pessoas às vezes maloqueiramente chamam de negócio, né? Troço é uma coisa qualquer, uma coisa sem muito valor, não é? Só que eu tenho C cedilhado porque aqui a letra é O. Então eu vou ter C cedilhado antes de quê? De A, de O e de U. Caso não tivesse, eu teria K, Có e Cu, né? Mas eu tenho que ter Sá, Só e Su. Logo, se eu não tiver A, O e U, e tiver apenas E e I, é óbvio que eu vou ter apenas C. Então, trocinhos, só com C. Professor, mas está escrito ali trochinhos, e tu conhece trochinhos? Não, né? Tu já comesse algum trochinhos? Não. Ah, mas poderia ser trouxinha, aí tem o U. Trouxa, não é mesmo? E depois, na 61, tu tens, na hora de preparar, sacaram de latas de leite condensado, o que desconcertou. Olha, quantas formas de consertar nós temos, hein? Nós temos duas. Consertar com S, que significa reparar, e consertar com C, que significa harmonizar, não é? Vem de concerto musical, harmonia. Como é que eles ficaram? Eles ficaram desarmonizados, desarranjados, não intestinalmente, é claro, né? É evidente que eu só posso ter o desconcertou com C, e a letra é B de Brasil na 2. Questão de número 3. Olha agora a interpretação. A interpretação mete medo em muita gente. Não pode ser algo de que vocês tenham um temor. A leitura do texto leva-nos tranquilamente a entender. Observem bem, ó. Considera as afirmações a seguir e nos perguntam lá embaixo quais expressam ideias presentes ou inferidas no texto. Inferidas significam aquelas que não estão escritas, mas podem ser entendidas, certo? Junto comigo, número 1. O homem tem tentado modificar o pão para melhor e tem conseguido bons resultados, com pães superiores ao pão francês. Não, não é verdade. Dizem que ele é imbatível. Segundo o texto, ele é imbatível, não é mesmo?
Alguém pode dizer assim, professor, mas eu conheço pães melhores que o pão francês. Tu conhece, mas o texto não está dizendo isso. Não é mesmo? As pessoas podem levar para a sua prova impressões sensoriais da própria vida. Não interessa, o texto é soberano. Ele é que determina o que existe. No texto se diz que ninguém conseguiu fazer nada melhor que o pão francês, correto? Portanto, errada a primeira. Segunda, no segmento bateram suas grandes asas e, com alguma dificuldade, conseguiram subir aos céus, linha 68 e 70, é possível identificar que a dificuldade se deveu à obesidade dos anjos. Sim, ele já tinha dito quase gordos. E quando ele diz assim, na 68 e 70, passada a palestra, bateram suas grandes asas e, com alguma dificuldade, conseguiram subir aos céus, porque estavam gordos, é isso? Ótimo, isso se pode inferir do texto. Foi dito um pouco antes e aqui com alguma dificuldade por causa da obesidade. Depois tu tens, os branquinhos e negrinhos são os doces que, segundo o autor, não sobram nas festas, é isso? 1 e 3 corretas, a letra E de Equador na terceira questão. 2 e 3, perdão, a letra E de Equador, certo? Agora, a imagem e semelhança do que aconteceu em dezembro, na prova do oficial escrevente. Eu não sei se vocês se recordam, quem estudou por aquela prova viu que havia ali uma relação voltada a vulcões, né? Matéria de vulcões, e perguntavam o que estava relacionado. Eu fiz exatamente como eles, assim. A expressão na mosca, que aparece ali, na linha 29, assim, ó. Verdade, todos parecem bons, mas nada se compara a um pãozinho novo recém-saído do forno. Foi o Tonho que disse, né? Na mosca, contém uma metáfora, comparação, né? Que remete ao campo do, obviamente que só pode ser tiro ao alvo, e isso vai aparecer amanhã. Vocês vão dizer assim, mas isso é muito simples. A prova é simples. Quem pegou a prova do oficial escrevente, depois que ela foi realizada, e sentou com calma em casa, viu a infantilidade de algumas questões. Mas vai ser assim? Vai, é evidente. O problema é enfrentar as questões todas no mesmo tempo, no momento da solidão, e isso leva a pessoa muitas vezes a errar. Na mosca, eu nunca ouvi essa palavra, eu acho que corrida de cavalo, porque a mosca vai atrás do cavalo, né? Fumou e foi fazer a prova, né? Letra D de diarreia na 4, adiante. Questão de número 5, essa aqui é um pouquinho mais complicada, tem que raciocinar sobre a ideia do texto. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os sentidos das conjunções mas e mas nas linhas 38 e 74, conforme empregadas nos períodos em que ocorrem no texto. Vamos lá? Na 38 está escrito assim: a senhora Kátia pacientemente encomendou o que eu lhe pedira. Agora, olhe atentamente o que eu vou colocar aqui, ó. Mas, olha o segredo. Mas encomendou igualmente, estás vendo isso? Aquela longa série de outros docinhos. Vocês se lembram de que mas também adiciona? O que eu fiz aqui foi aproveitar o texto e não colocar o também, mas colocar o igualmente um pouquinho mais adiante. Ela encomendou os branquinhos e os negrinhos? Sim. E encomendou também outros? Eu não ouvi. Então isto aqui, mesmo que só com isso, traz ideia clara de adição e não oposição. Porque quem, por exemplo, não raciocina com o texto, vai olhar mas, e mas é sempre oposição. Pronto, está roubado.
E a segunda? Na segunda, na linha 74, lê-se assim, ó. Os docinhos que tenho provado por aí são todos deliciosos, criativos, sensacionais, mas não chegam perto, não se aproximam. Se opôs. Ah, aqui eu tenho oposição. Portanto, na 5 a letra é A. 6. Considere os trechos a seguir extraídos do texto. As pessoas replicam a receita ensinada por aqueles anjos. Replicam. Sublinha replicam. É uma questão de vozes verbais. Eu vou pegar o verbo no infinitivo aqui. Replicar. Depois eu tenho... E o homem, afeito à sua curiosidade, tenta modificar aqui e ali aquele delicioso pão. Tenta modificar. Eu quis criar essa questão e o fiz de modo a te ensinar 3 coisas ao mesmo tempo ou lembrá-las, tá? Já vais entender. E depois tu tens 3. As pessoas comem de todos os docinhos. Este verbo aqui está empregado com uma preposição, estás vendo? E na 4 tu tens o povo maravilhado salivava. Para não passar para a direita, já que estamos com o enquadramento deste lado aqui, eu vou fazer questão de identificar algumas coisas que vão te fazer um efeito muito grande e, sobretudo, benéfico na prova de amanhã. Voz verbal vai aparecer, ainda mais que tu tens 30, e 30 questões é um número em que a banca pode fazer aparecer várias outras coisas. Lembram, ó? Os verbos inapassiváveis, quem são? Os que não vão para a passiva. Inapassiváveis. Os que não podem ir para a voz passiva. Tu está sendo consultado pela banca para identificar verbos que são apassiváveis. Então tu vais te lembrar que não são apassiváveis os intransitivos, os transitivos indiretos, e os de ligação. Olha as 3 lições que eu coloquei nesta prova para que tu tivesse condições de entender melhor ainda. Observa bem, vamos pegar o vermelho aqui e vou identificá-lo. Quem replica, replica alguma coisa. Verbo transitivo direto. Olhando para o fragmento, replicam a receita. Não existe ali preposição, só artigo, certo? Tenta modificar. Segunda lição. Quando tu tens uma locução verbal, este verbo se chama auxiliar. Este verbo se chama, como tu sabes, principal, certo? Este é que determina se há ou não há voz passiva. Quem modifica, modifica alguma coisa. De novo, VTD, correto? Agora, este verbo aqui, ó, quem come, come alguma coisa. Ou, modernamente, alguém. Mas, aqui apareceu uma preposição, sim ou não? Ah, então ele foi empregado como verbo transitivo e indireto. E agora este, quem saliva, saliva. Ele é um verbo o quê? Intransitivo. Portanto, observa bem, ó. Este tem passiva, este também, este não e este não. E a resposta só pode ser B de Brasil. Somente 1 e 2 são apassiváveis. Tu vais enfrentar, sem dúvida nenhuma, uma questão como esta amanhã.
ou de apassivamento direto, ou de verbos que não podem ir para a passiva. De qualquer modo, é necessariamente questão de vozes verbais. Questão de número 7. Me ajuda lá, porque aqui houve um probleminha e eu corrigi, mas ele não chegou a tempo. E aí rodaram o material sem que nós pudéssemos fazer essa correçãozinha, mas as outras foram feitas. Na questão 7, inciso 1, olha para cá, está escrito assim, ó, colocação de duas vírgulas sendo uma antes. Não é antes, corta o antes, e escreve depois, certo? Isso aqui já foi corrigido, mas acabou não sendo observado na primeira correção. Depois, agora eu posso fazer com vocês, junto comigo. É uma questão de pontuação, geralmente uma das questões mais difíceis da prova. Colocação de duas vírgulas, sendo uma depois de que e outra depois de tempos, onde, na linha 5, lê comigo, dizem que, vírgula, no início dos tempos, vírgula, sabe o que é isso? Um adjunto adverbial de tempo, não é? Isso pode ou não ser virgulado, de acordo com a tua opção. Portanto, colocar as vírgulas ali ou não altera, mantém a correção, certo? Correta a primeira afirmação. Segunda afirmação, supressão da vírgula antes de e na 47. Faz comigo a leitura. As pessoas comem de todos os docinhos, e de fato são todos muito gostosos. Pergunto, quem é que come de todos os docinhos? E quem é que são todos muito gostosos? São sujeitos diferentes? Então a vírgula é obrigatória. Vocês estão observando como tudo aquilo que se viu em aula ficou? Vocês não sabem onde estava, mas ficou. Neste momento, tens a impressão de que tu não sabe porra nenhuma. Nada, né? Que a cabeça está completamente vazia. Aliás, nunca esteve tão vazia como hoje. Agora, fazendo isso, e quem vai junto até o fim, evidentemente tem mais condições de gabaritar uma prova como essa. É fundamental que tu entendas, tu estás te lembrando. Terceira sugestão, substituição das vírgulas da linha 71 por travessões. O que eu tenho lá? Assim, isso, amigo leitor. Amigo leitor é um vocativo. O vocativo é uma forma com que tu tens de te dirigir a pessoa, sim? Tu podes trocar as duas vírgulas por travessões, sem dúvida nenhuma. Então, na questão 7, estão corretas a 1 e a 3. A letra é C, de Canadá. Questão de número 8. Vejam que tu não precisa nem do texto para fazer essa questão. Algumas vão exigir, outras não. Esta aqui não exige, quer dizer? Substituição de sagrado na 31 por famoso. De qualquer maneira eu vou para lá. Na 31 eu leio. Nada que se aproximasse do sagrado pão francês. Sagrado é aquele que recebeu uma sagra, que foi sagrado porque ele é absolutamente muito importante, mas ele não pode ser trocado por famoso. Famoso é aquilo que tem apenas fama, mas não é sagrado. Não é sagrado. 2. Substituição de maravilhado por fascinado. Na linha 67, faz comigo a leitura. O povo maravilhado salivava. O povo fascinado. Maravilhado e fascinado, de fascínio, de maravilha, são equivalentes, não há problema nenhum. E substituição de subir por ascender. Errada ou certa? Por quê? Porque teria que ser ascender, que significa subir. Enquanto ascender, somente com C, é atear fogo, ligar e assim por diante. Correto? Portanto, a 1 e a 3
a 1 e a 3 causariam alteração do sentido literal, sim ou não? A 2 não causaria. A letra E, não ouvi? Não. Quais resultariam em alteração do sentido? Olha o abobadice. A abobadice começou a pegá-la. Vamos driblá-la. A 1 altera, a 3 também, a 2 não altera, portanto a letra é A do abobado. Questão de número 9. Se a palavra homem, na linha 19, estivesse no plural, quantas outras palavras teriam de ser necessariamente alteradas na frase para fim de concordância? Atenção, ó. Quantas outras? Tem gente que ainda contabiliza aquela que a banca sugere. Quantas outras significa outras além daquela, não se conta aquela. Então tu tens, ó. E o homem, afeito à sua curiosidade, tenta modificar aqui e ali aquele delicioso pão, sem nunca conseguir igualar. Atenção! Eu vou tirar homem e colocar homem, certo? Eu vou ter uma. Homens não conta. Afeitos, não ouvi. 2. A sua curiosidade tenta modificar. 3. Aqui e ali, aquele delicioso pão, sem nunca conseguir, não ouvi. Nem. Portanto, quantas são? 4, letra C. E a última questão, atenção. As palavras abaixo foram retiradas do texto. Assinale a alternativa que contém apenas palavras com dígrafos. Dígrafos. Ó, na letra A, existe um dígrafo em NH. Na letra A, baguete, existe um dígrafo em GU. Tu não ouves o U. No pão, tu não tens dígrafo, tá? Amaral, todos que puderem vir, venham, tá? Vou te pedir. Então a letra A está fora porque pão não tem. E necessário tu tens SS, que é dígrafo. Mas em quase tu ouves o U, não ouves? Então não há dígrafo. Cuidado, o pessoal tem dificuldade com isso ainda. Quando tu ouves o U do QU ou do GU, como em água, como em qualidade, tu não tens dígrafo. Enviou tem um dígrafo em, que é um dígrafo nasal. Em aproximar-se, na letra C, existe um dígrafo em SS. Existe também um dígrafo em aqui, porque tu não ouves o U. Mas não existe dígrafo em sagrado. Na letra D, tu tens apenas dígrafo na palavra insuperáveis, que é o IN, sim? Mas em humildes tu não tens, tu tens o contrário. Redução do número de fonemas em relação ao número de letras, porque o H inicial não é sonante, sobrou uma. Docinhos tem dígrafo em NH, clássicos tem dígrafo em SS, e pessoas também têm dígrafo em SS. A velhice é difícil. Eu vou pedir para todos vocês ficarem de pé, menos ela, claro. Todos de pé. Eu quero fazer nesse momento uma homenagem. Uma homenagem a uma pessoa que sempre esteve contigo, o tempo inteiro, nessa preparação. Que sofreu tanto quanto tu sofreste. Que foi dormir tarde. Que chegou aqui nas manhãs sonolento, nas tardes madorrentas, nas noites chuvosas, que se levantou estudando, que sonha com essa vaga. Essa pessoa tem de ser homenageada hoje. Essa pessoa não sou eu, essa pessoa não são os professores, essa pessoa não é ninguém além de tu próprio. Esta pessoa merece ser
homenageada nesse momento, com uma grande salva de palmas. Bela prova! E até mais ver, se Deus quiser.